O livro do Apocalipse, o texto lido, o texto escrito, o texto que está sobre o púlpito que fizemos menção nesta noite. Para entendermos, precisamos simplesmente saber quem é o autor. O autor deste livro, como você e eu sabemos, foi o Senhor Jesus. Jesus, ele escreveu ou ditou o Apocalipse, sendo que o seu intermediário se chamava João. João, quando eu falo, estou simplesmente lhe dizendo que ele é o discípulo do amor, o evangelista, aquele que era filho de Zebedeu e de Dona Salomé. João, evangelista, teve o privilégio de contemplar, de ver e de ter, privilégio de contemplar o Senhor glorificado, de ter o privilégio de copilar ou escrever o que Jesus Cristo ia falando sobre ele, sobre a sua igreja, sobre as coisas daquele tempo e também do futuro do mundo. João foi exilado, e no período que estava exilado, na ilha chamada Pátimo, no ano 92 depois de Cristo, o mesmo teve visões de Deus. No capítulo 1 do Apocalipse, no verso 9, João diz: eu, João, vosso irmão, companheiro nas aflições de Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aí o verso de número 10, ele disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês escreve no livro, e enviam as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina e a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aí João disse, e virando-me para ver quem falava comigo, ele disse, e eu, quando virei-me para ver quem falava comigo, ele simplesmente disse que viu um semelhante ao Filho dos deuses. Olha o versículo 11 que ele diz, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Como nós falamos, no verso 2 ele diz, virando-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do homem, vestido até o pé ou aos pés de uma veste resplandecente, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Eu vou repetir, não temas. Repite você se quiser dar glória. Não temas. Vou repetir, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tem uma chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que deste tem visto, e as que são, as que depois dessas hão de acontecer. O ministério ou o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Logo João recebe as revelações, e com essas revelações 7 cartas direcionadas às igrejas que estavam na Ásia Menor. No capítulo 2,
as cartas são abertas e apresenta as qualidades, sim, de cada igreja e os seus defeitos. A qualidade da igreja de Éfeso e também o seu defeito. A qualidade da igreja de Esmina e também o seu defeito. A qualidade da igreja de Pérgamo e também o seu defeito. A qualidade da igreja de Laodiceia e também o seu defeito. A qualidade da igreja de Filadélfia e também os seus defeitos. Logo após Jesus revelar que as igrejas da Ásia estavam passando qualidades e defeitos, defeitos e qualidade, Jesus literalmente vai mostrar algo para João que nós acabamos de ler. Só que se você observou e já examinou a carta ou as revelações do Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 2 e até o capítulo 3, Jesus está falando com a sua igreja, ou as igrejas que estão na Ásia Menor. E observe que são 7 igrejas, com qualidades e com defeito. Mas 2 das 7 igrejas se destacam, porque na verdade, as igrejas, ou a igreja que vai subir no arrebatamento, é uma só. Mas Jesus literalmente dá um exemplo, faz um tipo e explica que essas 7 igrejas na verdade são 2 só, porque as outras 5 são as qualidades e os defeitos das 2 últimas. Qual? Filadélfia e Laodiceia. A igreja que fica, simplesmente nós entendemos que a igreja que está no mundo, que está perdida, que está vivendo o materialismo, que está vivendo o egocentrismo, que está vivendo uma soberba. A igreja de Laodiceia é um tipo, literalmente, de uma igreja que vai ficar. Mas a igreja de Filadélfia é um tipo, literalmente, lindo, da igreja que vai ser arrebatada, da igreja que vai encontrar o seu noivo. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus, porque nós pregamos nesta noite sobre algo que é a maior importância da igreja. Eu nesta noite quero lhes convidar a entender que você não pertence a essa terra, que você não pertence a este mundo, que você está aqui de passagem. Eu sei que em muitos lugares, aqui não, eu sei que aqui é pregado sobre arrebatamento, porque vimos os cultos dessa igreja, principalmente os cultos de ensino, que ensinando o nosso pastor, e ele fala que a nossa morada não é aqui na terra. Tem igreja que esqueceu de pregar sobre isso. Tem pregadores que pregam sobre: você vai ter, vai alcançar, vai conquistar, vai ser famoso, vai ser conhecido, vai ser entendido, vai ser aplaudido. Mas nessa noite, a minha mensagem não é literalmente para o seu ego aqui na terra. A minha mensagem nesta noite é para lhe explicar que tudo isso aqui na terra vai ficar. Paulo disse que se nós tivermos só os nossos pensamentos ligados aqui na terra, somos mais que miseráveis. Nós não esperamos nada dessa terra melhorar. O que nós estamos esperando é o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, no versículo 17. Eu vou pregar, glória a Jesus Cristo, que o mesmo Senhor, Ele descerá do céu, aleluia, aleluia. A esperança da igreja não está no carro, nem na sua casa, nem na sua conta gorda, mas a maior esperança da igreja é ver Jesus quebrando a lei da física, quebrando a estratosfera, quebrando a ionosfera, quebrando os céus
Deus que estão sobre este lugar e aparecer nos ares e arrebatar a sua igreja. Sim, a nossa morada não é na terra. Catuca esse irmão, porque eu estou sentindo autoridade para pregar. Olhe para ele aí, catuca ele e diga o olho da terra, diga: não vai dar tempo você fazer o que bem quer, não vai dar tempo. Nós que defendemos o pré-tribulacionismo, acreditamos que o arrebatamento da igreja é iminente. Vou repetir, pode acontecer agora. Balança ele aí, balança ela aí. Diga: não vai dar tempo comer a pizza, não vai dar tempo comer o churrasco depois do culto. Jesus pode voltar agora. Pergunta a ele: você vai? Você vai? Você vai? Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Quem vai, vai, irmão. Quem ficou, ficou. Mas quem vai, abra a boca para dar glória. Sim, a igreja vai ser arrebatada. Pastor, a igreja de Filadélfia é um tipo lindo da igreja do arrebatamento. Perseguição sofreu, e parece que os nossos dias está acontecendo a mesma coisa. Sim, a igreja de Filadélfia passou por perseguição, mas guardou a palavra de Deus. Sim, por isso que o capítulo 1, capítulo 2 e o 3 do Apocalipse é a representação dos pontos positivos e negativos de cada igreja. Mas a intenção de Jesus é revelar a igreja que fica e a igreja que vai. A igreja que literalmente vai ser arrebatada e a igreja que vai ficar aqui no mundo, infelizmente, é isso. E simplesmente no capítulo 4, talvez você não perceba, mas no capítulo 4 é que acontece o arrebatamento da igreja. O capítulo 4 é um tipo lindo, perfeito, que Jesus arrebatou, tirou a igreja da terra. Vejamos, e talvez você não percebeu, que no capítulo 3, aqui encerra Jesus falando sobre a igreja. Já no capítulo 4 que lemos, é a visão do trono. Sim, é Jesus arrebatando a João para ir ao céu. Vou repetir, é Jesus arrebatando João aí ao céu. No capítulo 5 acontece os selos abertos. No capítulo 6 os selos vão começar a se abrir. Ou melhor, no capítulo 5 o livro selado com 7 selos se abre. O cordeiro abre porque ele é digno. No capítulo 6 literalmente começa a desatar os selos que estão abertos. No capítulo 7 você vai ver os israelitas fiéis que são salvos. No capítulo 8 literalmente a abertura de 7 selos. No capítulo 9 a 5ª trombeta é tocada. No capítulo 6 a trombeta novamente, ou melhor, no capítulo 9 no verso 13 a 6ª trombeta é tocada. No capítulo 10 novamente João vê um livrinho. No capítulo 11 as 2 testemunhas que são registradas. No capítulo 12 é a grande batalha que começou no passado, no presente e também no futuro. Jesus venceu a antiga serpente.
Jesus venceu a Satanás. No capítulo 13, a besta que é subida do mar aparece. No capítulo 14, o cordeiro e os seus remidos. Ou seja, aqui começa a acontecer literalmente a grande tribulação. Mas até no meio da grande tribulação, Jesus Cristo vai continuar salvando, porque ele não vai perder ninguém para Satanás. Você podia dar glória a Deus. No capítulo 15, os 7 anjos com as 7 taças, sim, nas últimas pragas. No capítulo 16 vai sucedendo isso. No 17, a queda da Babilônia. No 18, Babilônia cai de vez. No capítulo 19, a mesma é destruída e simplesmente a alegria é um triunfo no céu. No capítulo 20, Satanás é amarrado por 1000 anos. Mas no capítulo 21 acontece o registro da nossa morada. Um novo céu e uma nova terra. Olhe para o seu irmão e diga aí: aonde está a igreja então? Balança ele aí e diga: aonde está a igreja? Que desde o capítulo 4 até o capítulo 21 você não vê igreja. Balança ele e diga: é porque ela foi arrebatada lá no capítulo 4. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Por favor, você está achando que Jesus vai deixar a noiva dele passar pela grande tribulação? Não. Paulo escrevendo a igreja em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 50, Paulo diz: e eis que vos digo mistério, mas na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta, meu pastor, soará, e os mortos ressuscitarão, primeiro com corpos incorruptíveis, e depois nós seremos transformados. Aí Paulo diz: porque convém que isso que é corruptível, bata no peito e diga: seu corpo corruptível, ele precisa passar pela incorruptibilidade. Porque convém que isso que é mortal precisa passar pela imortalidade. Quando isso que é corruptível, olhe para mim, passar pela incorruptibilidade, isso que é mortal passar pela imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada, pastor Humberto, se foi a morte pela vitória. Vou repetir: tragada foi a morte pela vitória. Vou repetir: tragada foi a morte pela vitória. Aí Paulo diz: morte, onde está a tua vitória? Oh inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória. Levanta a mão, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E portanto, meus irmãos, balance o seu irmão e diga: não saia da posição, sede firme, firmes e constantes. Se foi salvo em Jesus, passou pelo batismo nas águas, pode hoje ser batizado com o Espírito Santo e vai ser constante. Vai passar vento e você vai ser constante. Vão dizer, e até fizeram figuinha e dizendo: é fogo de palha, é nada. Olha aí você aqui, ó, salvo, esperando o quê? Só uma coisa: o céu se abre. O céu vai se abrir. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Jesus, confirma aí agora, Jesus,
que o céu, Ele acaba de me dizer aqui agora, eu abro o céu neste lugar. Levanta a mão, porque lá vai uma cachoeira de glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem línguas estranhas fala. Quem não tem, seja batizado agora. O céu está aberto. Depois destas coisas, que coisas que João diz? Depois das revelações de cada igreja, as cartas que Jesus revelou das igrejas. Depois dessas coisas, depois dos mártires que morreu, depois dessas coisas, depois da perseguição que houve, ou no máximo 3 perseguições, Herodes, César e Nero. Depois dessas coisas, João diz, depois de quê? Depois que ele se revelou para mim, como? Olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, vestes comprida como a lã branca, cabelos brancos como a neve, representando a sua eternidade. Uma espada saía da sua boca. Depois dessas coisas, qual? Depois que ele morreu. Depois dessas coisas, depois que reviveu. Aí João diz, depois dessas coisas, quais? Ele disse, eu tenho a chave. Está na minha mão, João, a chave do inferno. Eu amo ele quando a senhora fala isso, eu vou participar. Jesus, tu és cheiroso e maravilhoso. Aleluia. Oh, glória. Depois dessas coisas, João, o texto diz, e eis que estava uma porta aberta no céu. O céu está aberto nesta noite. Depois que você passou tudo, presenciou tudo, o céu está aberto para você. E aí, se o céu está aberto, sobe cá. Oh, glória a Deus. Deixa eu lhe mostrar e lhe apresentar o que João teve o privilégio. E eu creio que a igreja também vai ter esse privilégio. João foi arrebatado em espírito e subiu aonde os homens carnais não podem ir, aonde os naturais não conseguem ir, aonde a intelectualidade humana não pode compreender, aonde a filosofia não consegue explicar, aonde os psicólogos, psicanálise, com todo respeito, jamais vai compreender, porque o que o olho não viu,
que o ouvido não ouviu, e o que nem subiu ao coração do homem, está preparado. Eu estou sentindo graça aqui, irmão. Eu estou debaixo de uma revelação, de uma palavra. Eu estou te dizendo que tem algo revelado e preparado para mim e você no céu. E nada pode apagar isso. A palavra de Deus é inerrante, não erra, não falha. Céu passa, Jesus disse, terra passa, mas a palavra dele não há de passar. Jeremias ouviu da boca de Deus. O que vem Jeremias, ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumpri-la. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o que, irmão? Espírito. E um espírito com personalidade. Diga glória a Deus, porque Deus é inteligente. Quando João subiu, a primeira coisa que João viu está no texto. E a primeira voz, como de trombeta, ouviu falar comigo. Olha para o seu irmão e diga assim: no céu não tem silêncio, irmão. Está passando vergonha, a gente está passando vergonha. Uma voz como de trombeta. O céu, irmão, não é silencioso. Silencioso é o cemitério, porque no céu tem barulho, tem voz. Seu irmão diga assim: você é pentecostal? Me dê um sinal aí. Lá atrás é pentecostal? Meu filho, Deus é festeiro. Constituiu 5 festas. Deus gosta de zoada. Se você ficar meio assim, geladinho, com o braço cruzado, é problema seu. Vai ficar com vergonha sozinho, porque lá o céu é de movimento. 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 Primeira voz, como de trombeta, ouviu falar comigo. Disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessa deve acontecer. E logo, essa expressão logo aqui, e logo fui arrebatar. Diga, é no momento, no abrir e fechar de olho. Diga, é logo. A palavra logo aqui é uma expressão grega que representa imediatamente, rapidamente, bruscamente. Olha para o seu irmão e diga assim: não vai dar tempo. Diga, é 3 milésimos de segundo. O seu olho, ele pisca por 3 milésimos, no máximo 6 milésimos de segundo. Diga, o arrebatamento é mais rápido do que isso. Eu vou dar glória por você. O arrebatamento é mais rápido do que isso. A expressão grega logo é etibeus. João está usando aqui no grego koiné a expressão etibeus, logo, apressadamente. Ou seja, quando você pensar, já foi.
para pensar. Então olhe para o seu irmão e diga assim: esteja pronto agora, perdoe agora, ame agora, acredite agora, creia agora, glorifique agora, exalte agora, porque pode acontecer agora. Deixa eu correr. Eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Deixa eu fechar a Bíblia. Ontem nós falamos sobre isso, que o trono está ocupado. Lembra de Isaías 6? Os serafins que estavam ao redor do trono, e um que estava sentado. E diz o texto de Isaías 6, que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A mesma coisa que João viu, aquele que está assentado no trono, e o trono está ocupado. Ele não perde o controle da sua vida. Oh, glória a Deus. Ele jamais deixará você ao léu, nunca. Pegue na mão do seu irmão aí e diga assim: quer ficar em pé comigo? Não. Me ensinaram que eu tenho que deixar com água na boca. E eu sinto quando Deus quer falar mais. E eu sei que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, vem para cá correndo, vem, que a gente vai orar agora. Isso, vem, irmão, vem. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Venha confiante, com a certeza. Não saia daqui sem o revestimento do Espírito Santo, sem um dom em falar em línguas extra. Prepara já, cantora, prepara. Os obreiros vão me ajudar. Oh, glória a Deus. 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 João foi arrebatado. Olhe para mim. Foi arrebatado. Esses aí já são batizados, não é? Então bota a mão para cá quem é batizado. Quem é batizado, bota a mão para cá com o Espírito Santo. Quem não é, fica aqui. Glória a Deus. João foi arrebatado, viu aquele que está sentado no trono. E eu gosto